Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre desmatamento. O desmatamento é a retirada total ou parcial da cobertura vegetal de um determinado lugar. É um dos maiores problemas ambientais do mundo e está relacionado a diversas causas, como a urbanização, mineração e expansão do agronegócio. A retirada da cobertura vegetal tem preocupado o mundo todo, pois seus impactos são inúmeros, como perda da biodiversidade, degradação de habitat e alterações climáticas. O Brasil é um dos países que mais sofrem com o desmatamento, principalmente na Amazônia, onde a área desmatada já é maior que o território da França. O desmatamento é a destruição ou esgotamento de florestas superficiais, florestas naturais, geralmente devido à ação antrópica de corte ou queima de árvores, com o objetivo de ganhar insumos industriais como madeira e papel industrial, entre outros, ou ainda terras aráveis para o trabalho agrícola. Embora o desmatamento seja um processo causado principalmente por atividades humanas, às vezes as florestas podem sofrer danos semelhantes devido a acidentes naturais, como incêndios florestais durante a seca ou atividade vulcânica. De qualquer forma, o desmatamento é uma das ameaças mais sérias que pairam sobre as massas florestais do planeta. Ela coloca em risco o lar de milhões de espécies e tem um tremendo impacto na deterioração do solo e na fixação de carbono, um processo diretamente relacionado à fotossíntese pelas plantas. Consequentemente, inúmeras iniciativas em todo o mundo procuram conscientizar a população sobre a urgência de tornar mais rígidas as leis de proteção de grandes reservas florestais, bem como de investir recursos na recuperação de florestas em escala global. Tipos de desmatamento de acordo com suas causas. O desmatamento é um fenômeno único, que pode ser classificado de acordo com suas causas em dois tipos. Desmatamento natural. É devido aos efeitos de acidentes naturais e eventos inerentes à dinâmica terrestre, de modo que não podem ser antecipados ou interrompidos depois de iniciados. Esse tipo de desmatamento ocorre, por exemplo, quando há grandes tempestades com raios, tornados, erupções vulcânicas ou incêndios florestais, que podem destruir uma floresta em um tempo muito curto. Outra causa do desmatamento natural são as pragas e doenças das árvores, causadas por insetos como besouros e pulgões, que são capazes de produzir um corte natural, massivo de árvores. Desmatamento humano. É o resultado direto ou indireto das atividades humanas e, portanto, é nossa responsabilidade. Eles representam a principal causa do desmatamento e, ao contrário dos fenômenos naturais, podem ser evitados. Entre as principais causas do desmatamento humano estão: expansão da área urbana. As cidades crescem à medida que a população aumenta e exige novo espaço para construir casas e obras rodoviárias. As florestas são as primeiras a pagar o preço. Extração indiscriminada para fins agrícolas. O aumento da população mundial traz consigo a necessidade de produzir cada vez mais alimentos, de modo que cada vez mais áreas agricultáveis são necessárias. Para fazer isso, seções inteiras de florestas são geralmente cortadas e transformadas em fazendas ou campos para pastagem. Operações de madeira e papel em grande escala. As indústrias de madeira, celulose e papel, entre outros derivados de árvores, se alimentam do consumo de enormes seções anuais das principais florestas. Embora essas empresas às vezes também invistam em programas de reflorestamento, a taxa de extração de madeira é sempre muito mais alta do que a taxa de plantio de novas árvores. Leis florestais deficientes e estados negligentes. Em última análise, a responsabilidade de proteger esses tesouros naturais recai sobre os estados em cujos territórios as florestas ocorrem, mas muitos deles não têm um incentivo para protegê-los, especialmente quando envolve a perda de dinheiro. As consequências do desmatamento em grande escala não são poucas nem fáceis de remediar. Entre os principais estão: perda de biodiversidade. As selvas e florestas estão entre os ecossistemas mais prolíficos do planeta, abrigando milhares ou milhões de formas de vida de todos os tipos, uma grande porcentagem das quais nem mesmo foi descoberta pela humanidade. Tudo isso estará em risco se destruirmos seu habitat. Aumento do carbono na atmosfera e aquecimento global. As florestas cumprem uma função termorreguladora do planeta, pois absorvem grandes quantidades de dióxido de carbono, CO2, que utilizam para realizar a fotossíntese, processo que permite a fixação de carbono e a liberação de oxigênio, O2, na atmosfera. Ao desmatar, aumentam os níveis de dióxido de carbono, que se acumula na atmosfera.
Essa alteração no ciclo desse gás resulta em um aumento da temperatura mundial, uma vez que o CO2 é o principal gás de efeito estufa. Destruição de solos. A radiação solar, o vento e a chuva, todos fatores erosivos, são atenuados em grande medida pela presença de florestas, que atuam como defesa do solo. Sem eles, os elementos afetam diretamente o solo, causando alterações no relevo e erosão. Empobrecimento do ar. As florestas também liberam quantidades significativas de vapor d'água na atmosfera, o que ajuda a manter o solo úmido e contribui para o ciclo hidrológico. A diminuição dessa contribuição produz ares mais secos. Desertificação. Um dos fenômenos mais terríveis associados ao desmatamento em grande escala é a desertificação, ou seja, o surgimento de novos desertos ou a expansão dos desertos existentes. Desmatamento e desertificação. A desertificação ocorre como consequência do empobrecimento dos solos, do ressecamento da atmosfera e da maior incidência de radiação solar. É capaz de converter uma terra fértil em árida em pouco tempo, dificultando até as tarefas de semeadura para as quais, muitas vezes, a floresta que o habitava era derrubada por mãos humanas. Como evitar o desmatamento? O combate ao desmatamento não tem solução simples. Idealmente, teria que ser o produto do esforço sustentado de estados e organizações não governamentais, como Community Forestry International, WWF, Greenpeace e outros. Também deve ser responsabilidade das próprias indústrias a extração de madeira de forma responsável, ou seja, em um ritmo que permita o reflorestamento e atenda às necessidades de demanda estritamente necessárias. Por outro lado, existe a ideia de alternar as florestas derrubadas, dando tempo suficiente para que a vida vegetal se recupere minimamente. As atividades de reciclagem de celulose também podem ser incentivadas por meio da coleta de resíduos de papel e madeira. Os consumidores e empresas também podem desempenhar um papel muito importante para evitar o desmatamento. Em primeiro lugar, é imprescindível um processo de conscientização e sensibilização por meio de campanhas educativas, para que os consumidores identifiquem o problema e se preocupem em comprar produtos ecológicos, de empresas livres de desmatamento para sua fabricação. Então, dependendo das escolhas dos consumidores e de sua pressão por esses produtos, muitas empresas escolheriam novas estratégias e alternativas para produzir sem desmatamento. Outra estratégia é a utilização de papéis reciclados, plásticos e produtos de madeira, bem como a adoção do consumo responsável. Isso resultará em menos dependência de árvores e, portanto, uma redução no desmatamento. Ao mesmo tempo, uma legislação mais rígida que incentive todos os itens acima deve ser uma prioridade na maioria dos países. Desmatamento é atualmente um dos maiores desafios da humanidade. Crescente em muitas regiões do planeta, a retirada da cobertura vegetal tem preocupado o mundo todo. Desmatamento, também chamado de desflorestamento, consiste na retirada da cobertura vegetal parcial ou total de um determinado lugar. Enquanto alguns enxergam essa prática como uma ação necessária ao suprimento das necessidades do ser humano, outros apontam o desmatamento como um dos maiores problemas ambientais da atualidade. A retirada da cobertura vegetal está relacionada a diversas causas, como a urbanização, mineração e expansão do agronegócio, e seus impactos são inúmeros. O desmatamento é uma questão de ordem mundial. De acordo com dados fornecidos pelo Observatório Mundial das Florestas, a devastação das florestas alcançou cerca de 29,7 milhões de hectares no mundo todo em 2016, um aumento de quase 51% comparado a 2015. Os principais contribuintes desse aumento foram os incêndios florestais, como os que ocorrem em Portugal e na Califórnia, Estados Unidos, e também a expansão da agricultura, do extrativismo vegetal e da mineração. Só em 2018, segundo os dados da Global Forest Watch, o mundo perdeu cerca de 12 milhões de hectares de florestas tropicais, o que equivale a quase 30 campos de futebol por minuto. A World Resources Institute, organização não governamental ambientalista dos Estados Unidos, divulgou dados que mostram também os países que mais desmataram florestas primárias, correspondentes à vegetação em seu estado original e não ao resultado de reflorestamento. A lista dos países que mais desmataram é liderada pelo Brasil e seguida por países como a República Democrática do Congo, Indonésia, Colômbia, Bolívia e Malásia.
Brasil e Indonésia juntos desmataram aproximadamente 46% das florestas tropicais no mundo em 2018. Acredita-se que esse aumento do desmatamento tem prejudicado os esforços para conter o aquecimento global. Paralelamente, alguns países têm diminuído suas taxas de desmatamento. Entre 2010 e 2015, a diminuição do desmatamento mundial foi para cerca de 33 mil quilômetros quadrados líquidos, segundo a FAO. Esse é o resultado obtido entre a devastação das áreas e o reflorestamento. Anualmente são perdidos cerca de 76 mil quilômetros quadrados, compensados por 43 mil quilômetros quadrados de reflorestamento. A Indonésia, por exemplo, tem se esforçado para preservar as suas florestas primárias, conseguindo reduzir, de 2018 até os dias atuais, cerca de 40% do desmatamento nessas áreas. O ministro do Meio Ambiente da Indonésia alegou o esforço do país para garantir o cumprimento das leis nacionais de política ambiental, punindo e alertando empresas. A Noruega, que desmatou cerca de 10 milhões de M3 em seu território desde 2014, reflorestou aproximadamente 25 milhões de M3. A atitude de reflorestar contribui para que o país compensasse cerca de 60% das emissões de gases de efeito estufa à atmosfera. Outro exemplo é a Alemanha, que desmatou 58 mil hectares de florestas, entre os anos de 2002 e 2012, e reflorestou cerca de 108 mil hectares. O Brasil também havia demonstrado redução de desmatamento, entre os anos de 2010 e 2011, para 20 mil quilômetros quadrados devastados, 20 mil a menos que os registros de anos anteriores. No entanto, atualmente o cenário modificou-se novamente. As taxas de desmatamento voltaram a subir. Por hoje é só, em breve desmatamento no Brasil. Toda a matéria. Conceitos do mundo. Brasilescola. Biologiané.com. Significados.com.br. Mundo Educácal.